Eu me chamo Wesley, essa aqui é minha esposa Gisele. Temos 12 anos de casado, 4 filhos, o Lucas, o Davi, a Mariana e a Gabriela. E como o padre falou, um dos pulmões da paróquia é a paternidade responsável. Nós somos abertos à vida, a fazer aquilo que Deus quer em nossas vidas. E o tema, proposto para essa noite, o Senhor é o Deus da vida. Amém? Vamos repetir? O Senhor é o Deus da vida. E quando eu estava rezando, eu lembrava do meu propósito para esse ano de 2019. O que eu quero para 2019? E uma única coisa que eu pedi para o Senhor em 2019, que eu vi que é essencial na minha vida, para que eu possa continuar na caminhada, no servir, é ter uma intimidade profunda com o Senhor. Somente isso que eu pedi para Deus. Senhor, eu quero ter uma intimidade profunda com o Senhor. Então, meu irmão, não é o tempo de caminhada que vai fazer você servir, estar na obra de Deus. Deus não olha o tempo, mas olha o nosso coração. Então, independente do tempo que você tem de caminhada, se você está iniciando agora, o que vai nos firmar, o que vai fazer a gente perseverar, o que vai fazer a gente lutar pela nossa família, é ser íntimo do Senhor. É tomar posse que o Senhor é o Senhor, Deus da vida. Se o Senhor é o Deus da vida, por que eu não acredito, eu só fico murmurando, eu não luto, eu desisto, eu não creio, eu estou fraco? Em Neemias 8:10 fala que não haja mais tristeza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então olha para o seu esposo e fala assim: coragem, o Senhor é o Deus da vida. Boa noite. Quando a gente fala o Senhor é o Deus da vida, o que soa dentro de nós é que o Senhor deve ser o centro da nossa vida, não é assim? Foi o que a gente cantou, que nós rezamos, que nós louvamos, que Deus é o Deus da vida, que é o centro, que é aquele que deve direcionar a minha vida. Deus é o Criador da vida. Deus que criou a vida e criou você para que você tivesse vida e vida em abundância. Porque é criação de Deus. Deus nos criou porque o amor dele era tão grande, continua sendo tão grande, que por amor a nós, ele nos criou, ele nos formou. E através dessa criação, Deus nos dá o dom da vida. Porque a vida é um dom. Cada um de nós aqui recebeu esse dom. Nós estamos aqui, nós temos vida. Mas se nós estamos aqui porque nós tivemos um Criador. E quem é o nosso Criador? Deus. Então somente Deus é capaz de nos dar a vida. E também somente Deus é capaz de pedir a vida. Né? Deus, no mesmo jeito que Ele nos envia, Ele nos chama de volta. Então nós precisamos acreditar e colocar isso dentro de nós, tomar posse dessa palavra, que se hoje eu tenho vida, foi porque o amor de Deus gerou a vida. Porque eu sou criada pelo amor de Deus. Eu sou criada pelo fruto desse amor tão infinito que vem do Senhor. Eu fui gerada através do amor, em nome do amor. E como eu sou criada através do amor, qual que é a minha missão? Amar. Se eu sou criada em nome do amor, Deus nos criou, nos deu a vida também para amar. E como Deus nos criou, Ele quer que nós estejamos longe ou próximo dEle? Onde, gente? Então, qual é a nossa missão? É estar diante de Deus. Esse dom da vida que nós recebemos, ele precisa ser vivido na presença de Deus. Na intimidade com Deus, como Wesley acabou de dizer. Na busca de Deus, nessa busca realmente de Senhor, eu quero te sentir. Eu quero vivenciar esse dom da vida na presença de Deus. Porque só tem sentido a nossa vida se a gente estiver vivendo na presença de Deus. Porque foi Ele que nos criou. É Deus que dá sentido à vida. Não é a tristeza, não é o desânimo,
não é as lutas do dia a dia que vai dar sustância para a nossa vida, é Deus. A força da nossa vida vem de Deus. Mas muitas vezes, pela nossa história de vida, pelas experiências que nós estamos vivendo, a gente acaba fazendo do dom da vida um dom. A gente acaba fazendo do dom da vida, não um dom, mas a gente acaba destruindo esse dom. E acaba fazendo o quê? Uma cultura de morte. A gente começa a tirar a nossa essência de ter sido criado pelo Deus Criador, aquele que nos deu a vida, para viver uma vida, muitas das vezes, na morte, no pecado, numa vida desgrenhada, né? Numa vida totalmente sem a presença de Deus. Isso fala muito claro na palavra. Nós vamos focar muito na palavra de Deus. Abram comigo lá no livro da sabedoria, capítulo 1, versículo 7. Livro da sabedoria, capítulo 1, versículo 7. Livro da sabedoria, capítulo 1, versículo 7. Encontraram? Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo. E Ele, que tem unidas todas as coisas, ouve toda a voz. Aquele que profere uma linguagem iníqua não pode fugir dele, e a justiça vingadora não o deixará escapar. Pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. O som de suas palavras chegará até o Senhor, que lhe imporá o castigo pelos seus pecados. É, com efeito, um ouvido ocioso que tudo ouve, nem a menor murmuração lhe passa despercebido. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo. E a boca que acusa com injustiça arrasta a alma para a morte. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Não sejais o próprio artifício de vossa perda. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência. E as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas, nenhum princípio é funesto, e a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de Deus diz: Deus não é o autor da morte, mas Deus é o autor de quê? Da vida. Deus não é o autor da morte, mas muitas das vezes nós ficamos vivendo numa vida de morte, como a palavra de Deus diz. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Como tem sido a sua vida? A sua vida está honrando o dom que Deus te deu? Ou será que a sua vida está indo por um outro caminho? De uma vida desregrada, de uma vida de pecado, de uma vida sem a presença de Deus, sem vida de oração, sem comunhão com a sua casa ou com a sua família? Isso tudo nos afasta da graça de Deus. Isso tudo nos impede de vivenciar a grande graça que é o dom da vida. Isso é uma cultura de morte. Isso é algo que nós vamos buscando e que muitas das vezes a gente vai naquele aceleramento todo, numa busca desenfreada dos prazeres da carne, dos prazeres do mundo, algo que não se preenche, algo que a gente não vai se preenchendo, porque a única pessoa que nos preenche é Deus. Porque quem nos satisfaz por inteiro é Deus. Mas a gente não consegue encontrar Deus por meio dessa vida de pecado, dessa vida de contaminação. Isso vai nos fazendo deixar essa identidade de ter sido criado pelo dom da vida. E vai deixando a morte tomar conta de nós. Nos tornamos os vivos mortos. Aquele que está vivo porque está de pé, mas vive uma vida que não está honrando o que Deus tem, que criou para você e que tem como missão, que é fazer da sua vida
uma perfeita comunhão com Deus. A palavra de Deus diz muito clara: e a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Deus se alegra com aquele que tem uma vida desregrada? Não. Deus se alegra com aquele que assumiu o dom da vida e que vive do lado do Senhor. Mas Deus não está aqui para condenar a cada um de nós que lutamos para viver na presença de Deus. Porque a misericórdia de Deus é infinita. E Deus nos dá a liberdade. Por mais que Deus nos criou, Ele ainda nos dá a liberdade de escolher viver na presença dEle ou de escolher viver uma presença fora dEle. E aí é a sua decisão de se decidir por estar na presença de Deus, de se decidir por estar na comunhão com Deus, ou de viver dessa forma acelerada e desregrada, como diz a palavra. A palavra deixa muito claro. Versículo 11, acompanha aí. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Quantas murmurações no meio de nós. Quantas murmurações, reclamações. Quantas vezes nós temos passado o dia inteiro e só reclamado, só murmurado. Vocês já observaram o dia de vocês? Se você muito mais louvou ou se você muito mais murmurou. E muitas das vezes a gente vai avaliar e vai entrar no consenso que a gente muito mais murmurou. Não é assim? A gente murmura do calor, a gente murmura que está chovendo demais, a gente murmura que está muito quente, a gente murmura do barulho, a gente reclama de tudo. E a palavra de Deus diz muito clara: acautelai-vos, evitai que a vossa língua se entregue à crítica, porque nenhuma palavra secreta ficará sem o castigo. Não é que Deus está aqui nos punindo, mas nós temos a liberdade de escolha. Ou eu vou viver esse dom da vida, clamando a graça de Deus, buscando a Deus, pedindo para Deus frear os meus lábios, controlar a minha língua, me dar direção no falar. Ou eu vou deixar a minha língua solta para ser conduzido como uma coisa qualquer e cair no pecado, nessa vida desregrada. Nós precisamos ter a consciência de que a liberdade é de cada um de nós. Nós temos duas vias. Eu até ainda partilhava com Wesley hoje. Nós temos duas vias para a gente encontrar o amor de Deus. E muitas das vezes até mesmo para se afastar de Deus. As lutas, elas vão vir. Elas vão acontecer. Vocês estão passando por provas, por dificuldade, não estão? Cada um aqui tem uma dificuldade, uma luta. Aí vem toda essa tempestade e a gente fala: onde está o Deus da vida? Onde está esse Deus que me criou? Esse Deus que me deu vida? Onde está esse Deus? E muitas das vezes a gente pensa que até Deus não está vendo a nossa vida. Mas as lutas, as dificuldades, o deserto que muitas das vezes a gente enfrenta, é porque nós mesmos provocamos pela nossa vida do pecado, pelo nosso afastamento da graça de Deus, pela essa vida desregrada, ou muitas das vezes o sofrimento vem para a nossa santificação, para que nós possamos ser salvos, porque o sofrimento ele nos fortalece, o sofrimento ele nos ensina. Mas tem muitos que estão sofrendo e até hoje não aprendeu, não é assim? Mas aqueles que é um bom entendedor, ele vai saber que aquele sofrimento está muito mais um ensinamento do que muitas das vezes um castigo de Deus. Deus não vem para nos castigar. Deus vem com a sua misericórdia. Ele vem para estender a mão, para falar: filho, eu que te criei, eu que te amei. Mesmo que você está aí nessa luta, nesse combate, nessa fraqueza, eu te estendo a mão, sou eu que te dou a vida. O sopro da vida vem de Deus. É Deus que sopra sobre vós e tendes vida em abundância. Mas é necessário sairmos de nós mesmos e buscarmos essa comunhão com o Senhor. É necessário buscar essa vida de oração. Não se consegue clamar pelo dom da vida se eu não tiver uma experiência com o amor de Deus. Se eu não tiver uma experiência com o Espírito Santo.
O versículo 7 começou: com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo. O Espírito de Deus, ele não enche somente o eu, ele enche todos nós, ele enche uma terra inteira, ele enche a humanidade inteira. Mas desde que eu deixe ser cheio do Espírito de Deus, desde que eu me seja colocado nas mãos de Deus e falar: Senhor, o Senhor que me deu a vida, é o Senhor que conduz a minha vida. E o barco, meu irmão, já está em alto mar. Não tem como voltar atrás. Ou você assume que o Senhor é o Deus da sua vida, ou você vai continuar ficando morno. Ou é quente ou é frio. E nós estamos espelhando no outro. Quando nós vemos o irmão caindo, aquilo vai ser muitas vezes a muleta que você vai achar para distanciar do Senhor. Porque você só vai ver os defeitos do outro. Ah, não vou lá mais aquele grupo, não. Aquele pastor, ou aquele servo, ou aquele missionário. Olha o que ele está fazendo. Ah, não. Mas a partir do momento que você olha para Jesus, não tem como errar, meu irmão. Porque Jesus nos promete uma felicidade completa. Eu partilhava com um dono de um imóvel essa semana, e ele deu um problema, acho que foi câncer, e ele falava, né? A gente compartilhava. Duas coisas que a gente tem: saúde e fé. Isso nada pode comprar. Ele tem um dinheiro que ele tem, mas ele não pode trazer a saúde dele de volta. E ele falava: é isso mesmo, Wesley. Se a gente tiver fé e saúde, a gente corre atrás, busca. E meus irmãos, nós não podemos mais brincar com as coisas do Senhor. Se você está na missão, se você está na acolhida, se você participa do grupo, viva conforme a vontade de Deus. Assuma o seu chamado. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Hoje, partilhando com vocês, nem falei com a Gisele. Há 10 anos atrás, eu trabalhava em outra empresa e lá tinha uma senhora que ela serve lá no Divino Pai Eterno, lá em Trindade. Essa senhora, ela é muito brincalhona, chega, abraça a gente, e brinca, e fala, e está lá anunciando a palavra de Deus. E hoje, à tarde, eu estou lá, eu encontrei com ela, ela olhou assim para mim: mas é você mesmo? Olhou assim. Eu vem cá, me dá um abraço. Abracei ela. E ela falou assim: olha para mim agora. Como você está? E eu pensei: gente, pensou se eu tivesse mais ou menos, se eu tivesse muitas vezes desviado. E eu falei: eu estou bem, graças a Deus. Olhei no olho dela. E muitas vezes, meu irmão, Deus nos ama através do irmão. É como se fosse Jesus olhando para mim. Porque a maior graça que nós temos, meus irmãos, é a igreja. Porque o dom que você tem é Deus que deu. É Deus que dá. Se você é um bom funcionário, é porque você é de Deus. Não que o outro também, ele é bom também. Mas quando a gente usa essa espiritualidade e consegue unir, eu sou totalmente dependente de Deus. Se um dia repreende em nome de Jesus, eu acho que eu não vou conseguir ser aquele profissional que eu sou hoje. Quando as coisas não estão bem, eu falo: não, então eu não estou rezando muito, não. Então, meu irmão, olhe para Jesus, segura em Jesus, se alegra. Quantos corações aqui Deus toca no meu coração, que está triste, que está vazio, que está distante. E quanto tempo e quantas experiências Deus fala para você que você já teve. Quantas provas de amor que Deus já te deu. Quantas promessas você já fez para o Senhor. Ah, eu vou entregar a minha vida, agora eu vou me lançar nesse ministério, agora eu quero crescer. Quando a Cíntia chega, quem quer ser coordenador, todo mundo está escondendo assim, ninguém quer mais assumir, pegar, fazer valer a pena. Nós estamos retribuindo
aquilo que Deus fez por nós. Deus deu seu Filho para nos salvar. E nós temos um mínimo, salvar a nossa família. O professor Felipe Aquino falava que a nossa família tem que ser um santuário da vida. O santuário é um lugar sagrado, não é verdade? Então, a nossa casa tem que ser um lugar sagrado, abençoado. A sua família não é um peso. Os seus filhos não é um peso. O seu esposo não é o peso. Porque nós começamos a enxergar que não é o peso quando nós nos distanciamos do Senhor. Quando nós presta atenção, meu irmão. Quando você distancia do Senhor, você acha tudo normal e você vai na onda, né? Deixando tudo levar. Mas não podemos ser assim. Nós temos que acordar, o ano começou. Nós temos que revivar aonde que você está servindo. Você tem que revivar aonde que Deus te colocou. As pessoas, quando olharem para você, tem que enxergar a face do Senhor. Os seus filhos têm que ver em nós o reflexo do Senhor. Porque nós somos exemplos para os nossos filhos, exemplos para os nossos irmãos. Toma posse, meu irmão. Coragem. Põe o pé no arado, pega o cajado, anuncia o Jesus. Ah, hoje eu vou no grupo, amanhã eu não sei se eu vou. Hoje eu vou numa reunião, amanhã eu não sei se eu vou. Ah, não, meu irmão, ele nem me chamou. Ele nem mandou um WhatsApp para mim. O compromisso que você fez foi com o Senhor. Há 17 anos atrás eu tive minha primeira experiência com o Senhor e eu lembro ela como se fosse hoje e eu quero experimentar essa experiência o resto da minha vida, porque um dia eu vou estar junto com o Senhor. É o que eu mais quero na minha vida, é o que eu mais quero para minha família e é o que você tem que querer também, meu irmão. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida. Deus sabe o que está aí dentro. A boca fala do que o coração está cheio. Então agora você vai medir aquilo que você está agora. Peça para o Senhor, vem Espírito Santo, reinflama o carisma de Deus que está em mim. Reaviva em mim, Senhor, me dá essa força. Ontem nós fomos pregar no curso de noivo aqui no curso de noivo. Que bênção que foi. Que foi bênção para mim, como eu fiquei feliz de estar ali, de anunciar, pensar que eu e Zé sentamos naquele banco também, quando eram noivos, namorados ali, para acolher a palavra de Deus, e essa palavra caiu dentro do meu coração, e Deus está tentando jogar essa semente dentro do seu coração, e você está fazendo assim, você corre, você fecha, ela cai lá dentro, você já arranca a semente fora. Deixa essa semente ir dentro do seu coração, que você vai ver os frutos que Deus vai fazer na sua vida. Nunca mais você vai conseguir ser a mesma pessoa, porque esse dom está dentro de você. Deixa Deus multiplicar esses dons, meus irmãos. Quantos dons você tem? Quantos dons Deus quer usar para curar uma pessoa, para curar uma família? E nós estamos nos escondendo desses dons e não deixando que Deus faça a vontade dele. No versículo 14 diz: Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Deus criou tudo para que eu e você vivesse o dom da vida. Deus criou tudo para a nossa existência. Deus preparou tudo. Deus criou tudo que fosse de acordo com a nossa necessidade. Deus criou para mim, para o Wesley, para cada um de vocês. Deus deu o dom da vida e não nos jogou nesse mundo para viver mais ou menos, não. Ele nos deu o necessário. Ele nos deu a palavra de Deus, a vida de oração, o Santo Rosário, a Santa Missa. Tudo Deus nos dá para que nós possamos juntos cooperar para a salvação. Porque esse Deus da vida é o mesmo Deus que nos promete a vida eterna. Que esse mundo vai ser uma passagem, mas que nós seremos a vida eterna. Mas nós somos responsáveis pela nossa salvação.
Você é responsável pela sua salvação. Nós precisamos viver esse desejo de todos os dias, clamar por essa força que vem da vida, para que eu possa assumir a graça da salvação. Nas minhas orações diárias, eu sempre peço para Deus: Senhor, venha me dar o dom da vida. Senhor, renova em mim o dom da vida. Porque para mim a vida é uma força de Deus. Ela é uma força divina. E que o mal não tem poder sobre algo divino. E se eu estou cheia do dom de Deus, se eu estou cheia desse dom da vida, dessa força que vem de Deus, o mal ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir, porque eu estou cheia do poder de Deus. Então é algo que nós temos que pedir diariamente nas nossas orações. Senhor, renova em nós o dom da vida. Esse dom que eu recebi de Deus. Eu fiquei olhando hoje para o Senhor e falei: Jesus, como nós somos tão ingratos. O Senhor nos ama, capaz de nos dar a vida. E a gente simplesmente pega essa vida, que teria que ser uma vida totalmente na vossa presença, e faz dela uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. A gente pega a nossa vida como se, Deus nos criasse e nos moldasse. Eis ali a minha imagem e semelhança. Eis ali um homem de Deus, eis aí uma mulher de Deus. Mas aí a gente simplesmente pega toda a nossa identidade e vai nos transformando. E vai deixando o pecado, o mundo, as concupiscências do mundo e deformando o que Deus criou. Mas a nossa missão é continuar a identidade, é honrar o que Deus nos deu, que é esse dom da vida, de ser, se você foi criado homem, e homem você é imagem e semelhança de Deus. A sua missão é ser esposo, exerce ela com amor. Coloque a sua força em Deus e faça o melhor. Você, mulher, que tem a missão de ser mãe, de ser esposa, confie a sua vida em Deus e deixa Deus fazer o melhor. Deixa Deus guiar a sua missão. Deixa Deus direcionar a sua missão. Os nossos meninos falaram que essa semana eles estavam muito cansados, porque está saindo demais para as coisas da igreja. E aí ontem eu ainda brincava com eles: vai chegar o tempo que para anunciar a palavra de Deus, vai ter que subir sobre uma árvore e anunciar a palavra de Deus. E mesmo se assim necessário, lá estarei eu para subir e anunciar a palavra de Deus. Aí eles ainda me olhou e falou: Credo, mas você vai subir lá? Eu falei assim: ou eu anuncio a palavra de Deus para dar a vida eterna, ou eu vou ficar para o inferno. Vocês querem? Não, então nós sobe também. Então, é isso que nós precisamos pregar e viver. Não adianta eu e Wesley chegar aqui e falar para vocês como o dom da vida é maravilhoso, como Deus é poderoso, se dentro da nossa vida, se na nossa casa a gente não busca realmente fazer da nossa vida essa graça do dom de Deus. Se a gente não consegue exercitar isso que nós estamos buscando. Esse é o maior honra a Deus. Esse versículo me chama tanta atenção quando fala: Cadê? E a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Eu imagino o coração de Deus, que nos moldou com a mais perfeição. E quando nós não estamos vivendo conforme a vontade de Deus, o Senhor diz na palavra que nós não damos alegria alguma. Mas aquele que está na presença de Deus, aquele que coopera com a sua salvação, aquele que está diante do dom da vida, esse sim alegra a Deus. E Deus é com ele, e Deus é com cada um de nós. Em que então nós vamos clamar, vamos suplicar esse dom da vida, de renovar em nós esse desejo por buscar uma vida de santidade, por buscar uma vida de oração, uma vida de comunhão e nos apartar de uma vida de pecado. Amém?